Boa tarde, crianças. Hoje nós vamos ter a nova história da Palavra de Deus. E o nome da nossa história é Jesus encontra-se com Zaqueu. E antes de começar essa história, eu gostaria de saber aí na sua casa quem é o menor, quem é o mais baixinho. Tem uma atividade que nós vamos fazer que é para você enumerar quem é o menor da sua casa, porque hoje nós vamos falar de um homem pequeno, de baixa estatura, um homem baixinho. E esse homem se chama Zaqueu. E aí na sua casa, será que você é o menorzinho? Você vai poder depois colocar isso na nossa atividade e postar nas nossas redes sociais para a gente poder compartilhar quem da sua casa é o mais baixinho. Mas vamos lá, vamos começar com a nossa história de hoje. Está em Lucas 19, a nossa história maravilhosa sobre Jesus. Jesus conheceu esse homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem pequeno, mas ele era um cobrador de impostos. Só que ele não fazia as coisas muito certas, porque ao cobrar os impostos das pessoas, ele sempre cobrava um pouco a mais. E esse pouco que ele pegava das pessoas, ele guardava para si. Então ele foi acumulando riquezas e ele era um homem muito rico. E por causa disso, as pessoas não gostavam muito de Zaqueu. Quando as pessoas viam Zaqueu, já começavam a dizer aquele cobrador de impostos, aquele ladrão. Então ele não era muito bem visto pelas pessoas. Mas certo dia, Jesus estava na cidade e Zaqueu já tinha ouvido falar sobre Jesus, sobre as coisas incríveis que Jesus realizava. Aí Zaqueu resolveu procurar Jesus e conhecê-lo melhor. Na verdade, ele queria saber quem era este mestre que fazia tantas coisas maravilhosas. Mas Jesus, ao chegar mais perto da multidão, porque por onde Jesus passava, muitas pessoas o seguiam, ele percebeu que ele tinha um grande problema. Sabe qual era? Ele era baixinho. E as pessoas da multidão eram altas. E ele não conseguia ver Jesus. E ele tentava ficar nas pontas dos pés, ele tentava pular, mas ele não conseguia nem ter uma ideia de onde Jesus estava, porque a multidão cobria toda a sua visão. Você já passou por essa experiência de estar em algum lugar, de querer ver algo, e você, por ser pequeno, não conseguir? Isso é muito ruim, não é? E Zaqueu se sentiu assim. E Zaqueu estava triste, pensando, esta era a oportunidade de eu conhecer Jesus, o que eu faço agora? Mas Zaqueu teve uma ideia. Ele observou que lá na frente do caminho por onde Jesus ia passar tinha uma árvore muito alta. E Zaqueu então resolveu, eu vou subir naquela árvore e quando Jesus passar, eu vou ver Jesus de perto. E foi exatamente isso que ele fez. Ele correu, viu aquela árvore enorme, subiu com dificuldade, mas sentou-se no galho e ficou esperando Jesus se aproximar. E Jesus estava se aproximando e a multidão o seguindo. Zaqueu estava ficando nervoso, porque ele ia ver Jesus. Mas vocês sabem o que aconteceu? Jesus, quando estava passando perto da árvore, Jesus parou. E Jesus olhou para cima. E Zaqueu falou, o que será que o Senhor Jesus vai falar? Mas Jesus deu um sorriso para Zaqueu. E ele disse assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou na sua casa. Zaqueu disse, olha, ele vai na minha casa. E ele sabe o meu nome. E sabe o que Zaqueu fez? Zaqueu ficou totalmente admirado. Ele se sentiu honrado com aquele convite. Ele desceu da árvore rápido. E ele disse, sim, mestre, eu vou lhe mostrar o caminho da minha casa. Vamos por aqui. E ao levar Jesus para sua casa, os líderes religiosos que estavam ali ao redor começaram a comentar. Como Jesus, o mestre da lei, vai na casa de um pecador, na casa de um homem que faz coisas erradas? Mas vocês sabem muito bem que a palavra de Deus nos diz que Jesus veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos, porque Jesus ama o pecador. Nós temos aprendido isso. Jesus não ama o pecado, mas Jesus ama o pecador. E Jesus, nesta história, amava Zaqueu e queria falar a Zaqueu sobre o grande amor de Deus. Jesus chegou na casa de Zaqueu e Zaqueu fez aquele banquete para Jesus.
Jesus sim se alimentou da comida, mas o mais importante não era aquela comida gostosa que estava na mesa. O mais importante que Jesus queria naquele dia fazer era falar a Zaqueu sobre o reino de Deus, sobre a justiça, sobre obediência, sobre como viver a verdade da palavra, como realmente ser correto. E Jesus, ao falar do grande amor de Deus a Zaqueu, Zaqueu foi entendendo e Zaqueu foi percebendo que ele fazia coisas erradas. Zaqueu foi entendendo que ele roubava as pessoas e aquilo deixou seu coração triste. Mas naquele dia, Jesus disse a ele que ele podia sim ser perdoado e que ele podia ter uma nova vida com o Senhor Jesus. E sabe o que Zaqueu fez? Zaqueu tomou a decisão mais importante da sua vida. Zaqueu se arrependeu dos seus pecados. Ele se ajoelhou e ele convidou ao Senhor Jesus para morar no seu coração, para ser realmente o seu mestre. E naquele dia, ele tomou uma das decisões mais importantes da sua vida. E sabe o que Jesus fez? Jesus o perdoou. E Jesus disse: hoje a salvação veio a essa casa. O grande amor de Deus foi derramado na sua vida. E Zaqueu, hoje você é um novo homem, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta é a grande lição de hoje. Zaqueu tomou uma resolução. Zaqueu disse assim: Senhor Jesus, hoje eu vou ter um compromisso contigo e eu vou dar metade da minha fortuna para os pobres. E se por acaso eu explorei qualquer pessoa, eu vou dar 4 vezes mais daquilo que realmente eu peguei dessas pessoas. E Jesus declarou este versículo que nós vamos decorar, que é Lucas 19:10, que vai estar escrito aqui agora. Esse versículo diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Graças a Deus pela salvação que nós temos em Jesus. E sempre ao terminar a história eu pergunto para você: você já tem Jesus no seu coração? Quando nós temos Jesus no nosso coração, nós realmente deixamos o pecado de lado e fazemos as coisas certas, assim como Zaqueu, e que nós possamos então fazer tudo o que é certo, tudo o que é correto diante dos olhos do nosso Deus. Amém? Vamos falar com Ele e vamos agradecer por essa história linda. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo teu grande amor para com todas as pessoas, principalmente nessa história de Zaqueu. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor Jesus faz diferença nas nossas vidas e que eu possa também, e que cada criança que ouviu essa história possa também aprender a viver em obediência, a abandonar o pecado e fazer somente o que é certo diante dos teus olhos. E nós fazemos esta oração no nome de Jesus. Amém. Zaqueu, homenzinho que pegava aquilo que não era seu. Zaqueu, homenzinho que pegava aquilo que não era seu. Tlim, tlim. Mas moedas vão caindo pra enriquecer Zaqueu. Foi roubando o seu povo e enchendo o seu bolso. Tlim, tlim. Mas moedas vão caindo pra enriquecer Zaqueu. Foi roubando o seu povo e enchendo o seu bolso. Zaqueu, homenzinho que pegava aquilo que não era seu. Zaqueu, homenzinho que pegava aquilo que não era seu. Jesus Foi o nome que ele ouviu nas ruas lá de Jericó. correu. Numa árvore bem alta ele subiu pra o enxergar. Jesus Foi o nome que ele ouviu nas ruas lá de Jericó. Numa árvore bem alta ele subiu pra o enxergar. Zaqueu, homenzinho que pegava aquilo que não era seu. Zaqueu, homenzinho que pegava aquilo que não era seu. E lá de cima viu Jesus chegando perto dele. Cristo olhou pra cima e disse: Zaqueu, desce agora, pois em sua casa eu irei ficar. Zaqueu, desce agora, pois em sua casa eu irei ficar. Zaqueu, desce agora, pois em sua casa eu irei ficar. Zaqueu,
casa eu irei ficar. Zaqueu, desce agora, pois em sua casa eu irei ficar. Zaqueu, seu coração inteiro eu quero hoje transformar. Depois desta música linda que você ouviu, que reforçou bastante a nossa história, hoje agora temos 3 atividades para você ver aí no nosso site. É só você baixar. A primeira está aí, ó. Você vai ordenar por numeração quem é o mais baixinho da sua casa até chegar no maior, tá bom? Será que é o papai que é o maior? Será que você que é o menor? Eu quero saber. Olha, mas Zaqueu era pequenininho, mas quando ele aceitou a Jesus no seu coração, ele se tornou um grande homem de Deus. A segunda atividade é um modelo que está aí toda colorida, que você pode realmente fazer desse jeito, ou criar, quem sabe, usando da tua criatividade. Mas você vai precisar de um papel, de tesoura para cortar a árvore, você vai precisar dessa etiquetinha com barbante para colocar Zaqueu no galho e permitir que ele desça rapidamente para ir com Jesus e para receber naquele dia o Senhor Jesus no seu coração. E a terceira é o modelo pronto, com um versículo, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E quando você realmente estiver com essa atividade pronta, coloque aí nas nossas redes, não esqueça de marcar @Igreja Boas Novas, e aí você realmente vai estar compartilhando também com seus amiguinhos da escola essa história tão linda, tá bom? Boa semana, Deus te abençoe e um beijo para você.